Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? O professor Guilherme Corrêa de volta. Eu, Guibo, Gabi, Bruna, Guto, para falar hoje de princípios da execução, parte 2. Ficou uma execução meio que subindo a serra ali, mas tá tudo certo. Parece sala de aula mesmo quando a letra não tá legal. Vamos prosseguir? A gente já teve princípios da execução, parte 1. Se você não assistiu, assiste lá. E lembrando, não custa nada, dá um joinha, vamos crescer esse canal aqui. Se der, compartilha o conteúdo com os amigos e comenta aqui embaixo. Diz se gostou, se não gostou, deixa sua dúvida aqui também. Claro, sugestão de tema. O meu objetivo aqui é ensinar processo civil e transformar isso daqui no maior canal de conteúdo jurídico do país. É vídeo novo toda segunda, quarta e sexta. No que depender de mim, nenhum canal vai ter mais conteúdo atualizado do que esse aqui. Então eu preciso de inscritos e aí eu peço a sua colaboração. Beleza? Então vamos falar de um outro princípio, que é o princípio da lealdade e da boa-fé processual. Gente, vamos lá. Esse princípio, na verdade, ele não é específico da execução. É importante lembrar isso, tá? Mas eu gosto de falar, e a doutrina também dele na execução, porque muita gente acha que na execução o papel do devedor é sacanear o credor. Muita gente acha. Eu vejo muitos advogados dizendo, não, o meu papel como advogado do executado é omitir, é esconder patrimônio, é não aparecer de jeito nenhum patrimônio para que o exequente, para que o credor possa receber. Gente, não é assim. Ah, mas professor, você acha que as pessoas vão pensar assim? Bom, eu vou trabalhar com o que a lei diz, tá? Então, além daquelas regras de litigância de má-fé, do artigo 77, 78, 81, 82 do CPC lá da parte geral, que também se aplicam para cá, a gente tem um dispositivo específico da execução que vai dizer, olha, algumas atitudes são consideradas atentatórias à dignidade da justiça. Querendo dizer, devedor, você não pode fazer o que você quiser dentro do processo de execução, dentro da fase de cumprimento de sentença. Porque algumas das coisas que você fizer, eu, Estado, eu, juiz, posso considerar como um ato que atenta à dignidade da justiça e, por isso, te aplicar uma multa. Vamos ver quais são esses atos aí? Então, olha lá, olha o que diz o 774, que está aí na tua telinha. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva. Isso aqui já é um ponto importante de destacar. É o agir e o também deixar de agir, tá? Ah, mas eu não fiz nada. Pois é, às vezes o não fazer nada é ruim. Por exemplo, o juiz pede para você indicar um bem à penhora e você não indica. Você tem um bem à penhora, mas não indica. Você não fez nada. Isso é considerado atentatório à dignidade da justiça. A gente vai ver aqui, tá? Ou você desvia o patrimônio fraudulentamente, ou seja, você agiu para fraudar, um ato comissivo. Então, tanto condutas comissivas quanto condutas omissivas podem gerar atos atentatórios à dignidade da justiça, tá? Então vamos ver o primeiro ato. A conduta é omissiva ou comissiva do executado que, fraude à execução. A gente vai ter uma aula específica só para falar de fraude à execução, tá? Então a gente não vai se dedicar agora, porque é um tema complexo. Então, em breve no canal aqui vai ter uma aula só para falar do que é fraude à execução, tá? Mas existem algumas situações de fraude à execução. Por exemplo, no meio do processo judicial, eu me reduzo à insolvência. Eu desvio todo o meu patrimônio para um terceiro e fico sem patrimônio nenhum para pagar o que eu devo. Essa é uma possibilidade de fraude à execução, tá? 2. Se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos. Vejam que postura, vejam que cláusula aberta é essa. Ele não diz exatamente o que é que você fez. Olha, tem situações que você pode estar sim se opondo à execução nesse caso, tá? Professor, dá um exemplo. Vou dar um exemplo para você que aconteceu comigo. Vou dar 2 exemplos. Exemplo 1 é mais antigo. O exemplo 1, na época de autos físicos ainda, tá? Autos em papel. Eu me lembro que eu tinha um processo de execução lá nos anos de 2009, 2008, quando eu comecei a advogar, lá no início da advocacia, tá? E aí a gente tinha feito, entrado com uma execução contra um devedor. Esse devedor não se defendeu, então a gente pediu a penhora de dinheiro desse devedor, tá?
Quando a gente fez a petição de pedido de penhora dos bens, de dinheiro, o que o devedor fez? O devedor pegou, ele viu que tinha petição nos autos, processo físico, pediu para tirar xerox do processo. Lá no fórum, olha, eu queria tirar cópia. Tudo bem, liberou para cópia e não devolveu. Ele ficou 1 mês e meio com os autos retidos. Ou seja, ele sabia que o juiz ia ordenar a penhora, então ele quis se opor, né? Ele quis ganhar tempo fazendo esse tipo de coisa. Pô, professor, uma atitude meio infantil, completamente infantil, mas acontece e é considerado um ato atentatório à dignidade da justiça, tá? A segunda situação também aconteceu um pouco mais recente. O meu cliente, numa execução, ele achou um título de capitalização de propriedade do devedor. Então, ele achou, aí pediu para o juiz oficiar ao banco onde tinha esse título de capitalização para resgatar. No dia que a gente fez essa petição, no dia seguinte ele pediu o resgate. Tá? Ele pediu o resgate antecipado do dinheiro. Quando o ofício devolveu, o ofício disse assim, olha, o seguinte, o valor já foi resgatado. Ou seja, ele dificultou, ele fez algo para impedir que a penhora, nesse caso, fosse realizada. Tá? Um verdadeiro absurdo? Um verdadeiro absurdo. Infelizmente, acontece. Tá? Prof, o cara tomou multa? Tomou multa nesse caso aqui sim. Beleza? Terceira hipótese, dificulta ou embaraça a realização da penhora. É um pouco parecido com a hipótese anterior, é um pouco parecido com aquele exemplo que eu dei do primeiro, tá? Então, qualquer coisa que ele faça para dificultar a realização da penhora, por exemplo, um amigo meu comentou comigo um caso recente que se encaixa bem nessa hipótese. Ele solicitou a penhora de faturamento da empresa devedora. Então, ó, juiz, o seguinte, não estou achando patrimônio, essa empresa está funcionando, né? É uma sociedade empresária, está vendendo, está negociando, então está faturando. Então eu quero um percentual do faturamento dele por mês. O juiz ordenou, deferiu o pedido, disse 10% do faturamento deve ser penhorado. Aí o que o juiz disse? Para tanto, nomeio como administrador fulano de tal. Aí nomeio o administrador, tá? Intime-se o administrador para dizer se aceita o encargo. Aí o administrador veio e disse aceito o encargo. Aí o juiz disse, bom, agora você vai entrar em contato com a empresa, tá? Para que a empresa lhe forneça os documentos contábeis para que você apure mensalmente o faturamento e ela deposite esse valor de 10% aí que foi o penhorado, tá? O que esse administrador relatou nos autos? Olha, eu ligo lá para a empresa, digo, ó, eu preciso falar com o setor da contabilidade. Aí eles dizem, pode vir, o contador da empresa está hoje aqui por coincidência. Aí ele vai até a empresa, o contador, acabou de sair. Onde é que ele tá? Ele tá no escritório. Aí eu vou pro escritório dele, ele não tá também. Aí a secretária diz que ele tá viajando. Ou seja, começa a dificultar. Ou, o juiz mandou eles depositarem nos autos os documentos contábeis. Entrega aí o balanço as notas fiscais do último mês. Ele não entrega. Ou seja, ele vai dificultando, criando embaraços para que a penhora seja de fato efetivada. Esse seria mais um exemplo, tá? 4. Resiste injustificadamente às ordens judiciais. Então o juiz manda o cara fazer uma coisa, ele não faz sem nenhuma justificativa. Pense numa execução de entregar coisa. O juiz manda entregar, o cara fala, não vou entregar, e ponto, e não dá uma justificativa plausível. Ou seja, vejam, o código, ele tenta aqui criar uma conduta sim de boa-fé processual, de não dizer que vale tudo só porque você é o devedor, tá? Não sei se vocês ouviram, não sei se o microfone captou, mas deu uma trovoadona aqui agora, pesada. Acho que vai chover bastante por aqui, tá? E a quinta hipótese, intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores. Nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Em resumo, aqui é aquele cara que tem bem passível de penhora e não ajuda. Tá? É claro que o juiz fala assim, réu e devedor, né, executado, indique um bem à penhora. O executado não indica porque ele não tem, tá tudo certo, ele não tá fazendo nada errado. Agora, se ele tem e não indica, ou se ele tem e diz, o bem é tal, mas não diz onde está registrado, não diz onde o bem se encontra, tá? Aí o juiz manda ele apresentar a prova da propriedade, ele não apresenta, ou seja, ele dificulta. Então vejam, todas as hipóteses aqui são situações, algumas mais abertas, outras mais fechadas, mais específicas,
Mas em todas elas fica muito claro que aquele cara que está dificultando para que essa execução prossiga é considerado, digamos, alguém que está atentando contra a dignidade da justiça. E por essa razão deve ser apenado com uma multa. Olha o que a lei prevê. Olha lá. Nos casos previstos nesse artigo, vejam que a lei fala em fixará. Não diz que o juiz poderá fixar, o juiz fixará. É uma ordem para o juiz. Multa em montante não superior a 20% do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material. Então, independente do que esses danos que esse cara gere, isso aqui, ó, só por ele ter atentado dessa forma, já pode tomar uma multa de até 20%. É claro que é difícil o juiz dar 20%, tá? É muito... Às vezes o juiz dá uma, digamos assim, progressivamente. O cara faz uma dessas condutas, o juiz vai lá 5% de multa. Aí o cara reitera, fala, pô, meu, 10%, você tá de sacanagem, eu vou aumentar de 5 para 10. O cara faz de volta, ah, não, agora é 20%, tá? E isso pesa, né, gente? Você pega uma execução lá, sei lá, começou em 200 mil reais, atualiza esse valor, pega uma multa de 10, 15, até 20%, esse valor sobe bastante e causa, sem dúvida nenhuma, um prejuízo maior ainda para o executado. Mas vejam como o nosso código se preocupa sim com uma ideia de lealdade processual, de boa-fé processual. Essa é a ideia desse dispositivo aqui. Beleza? Tranquilos? E para a gente fechar essa aula, eu ia trabalhar 2 princípios ainda, mas eu vou trabalhar só um, e o outro é o mais complicado, é o mais complexo, vou deixar uma aula só para ele, tá? A gente vai falar de princípio da menor onerosidade do devedor. Eu vou ler o 805, vou ler o caput, vou ler o parágrafo e aí eu explico. Quando, por vários meios, o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. O que isso quer dizer? Isso quer dizer 2 coisas. Primeira coisa, a execução tem que ser efetiva para o credor. Essa é a primeira coisa. Mas eu não preciso prejudicar o devedor indevidamente, desnecessariamente. Vou dar um exemplo prático para vocês entenderem bem o que eu estou falando. Imagine que eu tenho um crédito, tá, de 15 mil reais. Aí eu vou lá, o devedor é citado, vamos imaginar que é um processo de execução. Essa regra vale tanto para o processo como para o cumprimento de sentença, tá? Mas é um processo. Tem 3 dias para pagar, ele não paga, tá? Aí eu vou lá, faço uma pesquisa de bens e descubro que ele tem 2 bens. Ele tem um carro, uma moto que vale 30 mil reais. Uma moto que vale 30 mil reais. Vamos lembrar a dívida de 20 mil. 20 mil eu falei, né? 20 mil. Se for 15, não importa, é 20 mil, tá? Então, ó, vou até anotar aqui para não esquecer. Então, dívida. 20 mil reais, tá? Aí eu acho uma moto do devedor que vale, segundo a tabela FIPE, 30 mil reais. E acho também uma casa na praia. Uma casa na praia que ele tem que vale 200 mil reais. E aí, professor, o que você faz? Você pode penhorar? Posso. Posso penhorar. Aí eu vou lá e penhoro a casa. Vem o devedor e fala, ô, não precisa penhorar a casa. Vejam, a casa vale 200 mil para pagar uma dívida de 20. Vai vender a casa, vai ter todo aquele custo de venda, só para pegar 20 mil e devolver o resto? Pô, então vende a moto. Porque com a moto, você também consegue se satisfazer. Você tem 30 mil reais de avaliação, vendeu lá por 30 mil, pega 20 para você e devolve 10. Ou seja, para mim, é menos prejudicial que você venda a moto do que você venda a casa. E detalhe, para você não faz diferença, para você vai ser efetivo igual, você vai receber o valor. Tá? Então eu tenho que olhar esses passos. Passo 1, olhar se os meios possíveis são meios igualmente efetivos. Em resumo, os 2 meios têm condição de satisfazer o credor? Tem. Se eu vender a moto de 30 ou vender a casa de 200, beleza.
Os dois são suficientes, melhor, é suficiente, amor. São suficientes para pagar a dívida. Legal. Então tá. Passo 2. Dentro dos dois, qual que causa menor prejuízo? Ah, a venda da moto. Então eu vou vender a moto. Ô, prof, mas se o devedor falar, eu prefiro que venda a casa, aí é outros 500, tá? Aí até pode ser que diga, olha, juiz, eu quero que venda a casa mesmo, eu não uso a casa é fácil alienação, tal. Vai depender muito de caso concreto, porque pode ser que a casa valha mais, mas também ninguém consiga vender, então não adianta. O que a gente precisa entender nesse princípio é que ele não é um princípio para proteger o devedor de não pagar, não. É um princípio para proteger o devedor de prejuízo indevido, desnecessário. Agora, querem um outro exemplo? Vou dar um exemplo. 2. Eu tenho uma moto, melhor, tenho uma dívida. A dívida é de 80 mil reais. Aí eu acho uma moto de 30 e a casa na praia de 200. Aí eu vou lá e peço a penhora da casa da praia. Aí vem o devedor e fala, mas como assim? A casa vale 200, a dívida é só de 80. Penhora a moto. Não. Por quê? Passo 1. A moto não vai me satisfazer. Se eu vender a moto, ainda vou ter um crédito de 50 mil, então não adianta. Entende isso? Então, eu não estou aqui para proteger o devedor. Então, eu tenho que olhar esses dois passos. Passo 1. Verificar se os meios possíveis são igualmente efetivos. São. Os dois satisfazem? Sim. Então, legal. Passo 2. Dentre esses, qual causa um menor prejuízo? Quero um exemplo bem legal, bem prático, bem vida real? Execução de alimentos. Tem muita gente que fala, eu quero que o devedor seja preso. Mas pera lá. Prender ele é muito ruim para ele. Existe um outro meio que satisfaz até mais do que prender ele? Sim, desconto em folha. Se esse cara tem uma renda, eu desconto direto dessa renda e pago. Vejam, ele não é preso e o devedor e o credor recebe do mesmo jeito. Então eu tenho que conjugar esses fatores, tenho que olhar quais são os meios possíveis, olhar para eles e dizer quais são efetivos. Não, todos são, beleza. Então eu escolho o que causa um menor prejuízo para o devedor e não o contrário. Eu tive um caso recente meu que a dívida, porque o processo está séculos andando, era originariamente de 187 mil reais, já está em 400 e pouco, tá? Aí a gente penhorou um imóvel dos caras que vale 3 milhões de reais. Ele diz, não pode, porque menor a onerosidade. Peraí, não tem outro imóvel? Não tem outro bem? Mas pô, vai vender um imóvel de 3 milhões para pagar uma dívida de 400? Sim, eu vou fazer o quê? Porque, vejam, se eu partir da premissa de que eu posso liberar o bem do cara porque ele vale muito, então eu como pretenso devedor, o que eu faria? Bom, eu vou ter patrimônios grandes, então eu vou ter carro caro, casa cara, e vou fazer só dívidas pequenas. Então, eu faço uma dívida pequena com um, outra dívida pequena com outro e não pago ninguém. Aí quando o cara entra com a execução, execução de 10 mil. Mas meu bem é de 200, não importa. A ideia é, se você tiver um outro bem que também seja suficiente para satisfazer a dívida, beleza, a gente aceita esse outro. Mas se não, vai ser esse bem de maior valor mesmo. Beleza? É isso então. Se gostou da aula, deixa o joinha. Se não gostou, me diz aqui embaixo se é que você não curtiu, tá? Se inscreve aqui se não é inscrito, segue assistindo, vê os outros conteúdos, já são mais de 110 vídeos, se eu não me engano, aqui no canal. A gente vai ser o maior canal de conteúdo jurídico do Brasil. Me diga aí algum canal que você siga que tem mais vídeos que esse, me diga quantos vídeos eles têm. Eu vou bater esses caras aí. Beleza? Sozinho, professor? Sozinho, vamos com tudo. Valeu? Um abração, bons estudos e até mais.